Sejam bem-vindas à nossa casa. Agora deixa eu fazer uma menção aqui à associação, né, que é a nossa casa cuida do nosso comércio, da nossa indústria aqui. E sejam bem-vindas ao Lidera Mulher PG. Gente, que alegria ver essa casa cheia, né? A gente veio com muita expectativa de Curitiba para cá e orando a Deus, pedindo discernimento do que Ele gostaria que a gente pudesse trazer para o coração de vocês, incendiar vocês de ideias, de fé, de esperança, coragem. E quem vai falar hoje é a Lari. A gente sempre brinca que ela é a Ana Maria, eu sou o Louro José. Então, talvez vocês me escutem falando algumas coisas, não é meio normal. Mas antes de qualquer coisa, passar a palavra para a Lari, eu realmente queria agradecer o convite da Flávia, da equipe da Lidera. Realmente é uma honra estar aqui, podendo dividir o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E queria orar por esse momento também. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa cidade. Deus, obrigada por essa porta aberta. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua doce presença nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um dos meus irmãos aqui hoje. Que o Senhor possa incendiar eles de alegria, Senhor. Que o Senhor possa trazer uma revelação pessoal do que o Senhor pode fazer na vida deles também. Nós sabemos que a palavra testemunho no original significa faz de volta, Senhor. E nós sabemos que o Senhor trata cada um de nós de uma maneira muito pessoal. O Senhor tem uma história para cada uma aqui. Mas muitas vezes elas precisam ser despertadas. Então é isso que eu oro hoje, Senhor, por propósitos despertados, por sonhos alinhados contigo, Senhor. Coisas novas do Senhor, um novo tempo sobre essa cidade, sobre cada pessoa aqui representada. E assim como a Flávia falou, Deus, nós somos a Tua casa, Senhor. Antes de sermos uma empresa, em termos um negócio, nós somos a Tua casa que o Senhor escolheu para habitar. Então seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar, seja bem-vindo nas nossas vidas. Toma teu lugar de honra, Senhor, e tenha liberdade para agir no nosso meio. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Então, vem pegar para lá. Um beijo. Boa noite, meninas e 3 meninos, é isso? Fiquei muito 4 meninos. Sejam super bem-vindos. Estamos muito felizes pelo convite de estarmos em Ponta Grossa. É a minha primeira vez aqui e fiquei muito animada. Fiquei animadíssima quando eu soube que a gente saiu no jornal, gente. Vocês não têm ideia, a felicidade lá em casa. Meu pai pedindo recorte porque ele queria colocar na parede. A gente é esse tipo de família. A gente celebra qualquer coisa e todas as coisas. E ele quer colocar um pedaço de jornal na parede. Porque as filhas dele saíram no jornal de Ponta Grossa. Vocês não imaginam, não sei quem fez isso por nós, mas foi muito especial. E mais especial ainda é ver vocês saindo num dia pré-feriado para estar aqui com a gente. Obrigada de coração por ouvir um pouquinho a nossa história. E toda vez que nos chamam para falar, eu sempre falo isso, que quem segura o microfone tem um privilégio e uma responsabilidade muito grande. E tudo que eu for trazer hoje para vocês, se for possível, eu gostaria que, em vez de vocês olharem para a minha história e para a história da Dessa, que vocês pudessem pensar na história de vocês. Porque Deus tem uma história específica para cada um de nós e isso tem a ver com identidade. A história da Goods é uma história de identidade. Ela surgiu literalmente em um sonho, que eu já vou contar um pouquinho melhor para vocês, mas ela surgiu da minha indagação, de tentar descobrir quem eu era e por que eu estava aqui na Terra. Alguém já se fez essa pergunta? Alguém já pensou, nossa, por que eu estou aqui? Quem que eu sou? Eu não tenho muita certeza da minha identidade. Pois bem, está aqui uma pessoa que fez essa pergunta e teve a resposta. E se eu recebi a resposta, eu posso te dizer com total certeza que a mesma pessoa que falou comigo está desesperada para falar com você. Amém? Então, a Cris fica ali, você me ajuda passando? Perfeito. Então, sobre a Goods, quem é a Goods Bakery, que a Fá já tão lindamente apresentou? A Goods hoje ela é uma rede de confeitarias, meus amores, mas antes ela era só uma confeitaria. Antes de ser uma confeitaria, ela era só uma coisinha que eu e minha irmã a gente fazia de encomenda na cozinha da minha mãe, com a batedeira de 20 e tantos anos que ela tinha ganho de casamento. Então, tudo começou dessa forma, há exatos 12 anos. A Goods, ela é uma rede de confeitaria lúdica que faz um monte de produtos daqueles que você imagina que deve ser super legal se existisse. A gente traz a existência e a gente tenta fazer isso ficar bem gostoso.
Vou passar um pouquinho umas fotos para vocês entenderem um pouquinho o que é. A gurizada começou com os cookies, que são os biscoitos, que são esses biscoitos americanos. E daí que eu vou começar a contar a história. Eu comecei a conhecer Jesus quando eu estava com 18 para 19 anos. E eu sempre falo que conforme eu fui conhecendo Jesus, eu fui conhecendo quem eu realmente era. Porque quando a gente é adolescente, a gente fica nessa crise de identidade que a gente acaba ficando parecido com os nossos amigos, a gente se veste igual uma amiga, fala igual outro amigo, quer ser alguma coisa que algum amigo nosso disse que era legal, e a gente não tem muita certeza de onde a gente está indo. Mas também é a época que a gente precisou prestar um vestibular e precisa fazer alguma coisa da nossa vida. E que Deus abençoe que dê dinheiro ainda, né? Porque a gente vai ter que se manter nos próximos anos, porque agora a gente não é mais só criança, a gente vai ter que ajudar em casa. E era exatamente nessa época que eu me encontrava e eu ainda tinha um TCC para fazer da faculdade. E eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer de TCC. TCC, para quem não sabe, é um trabalho de conclusão de curso. E eu sou formada em desenho industrial. Na época, eu estava com essa crise de identidade e com a minha preocupação sobre o meu futuro com o TCC. E eu comecei a orar, perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor me criou? Porque a tua palavra fala que o Senhor criou cada um de nós com um propósito. E esse propósito ele é determinado pelos dons e talentos que nós temos. Só que eu não tenho dom nenhum, era o que eu pensava a meu respeito. Eu sempre fui péssima em esporte, não sabia fazer nada de artes. Tudo que eu tentava vender, embolorava de tão ruim que não vendia nada, que eu morria de vergonha de vender. Sempre fui super bagunceira, desorganizada. A gente falava, caramba, eu não vou conseguir fazer nada se eu não tenho nenhum dom, provavelmente eu não tenho um propósito. Mas, diferente do que eu estava vendo, ele estava falando algo a meu respeito. Eu resolvi acreditar no que ele falava do que no que eu estava vendo. Eu comecei a perguntar. Eu orava toda noite antes de dormir. Deus, quem eu sou? Por que eu nasci? Por que o Senhor me fez? Qual é o meu propósito? E ao mesmo tempo eu pedia para ele me dar uma ideia de TCC, que era tipo uma oração bem secundária, mas estava ali no meio do bolo. E eu fui orando e eu orei toda noite antes de dormir. Isso demorou uns 3 meses e ele falou comigo. Eu tive um sonho, nesses que a gente dorme mesmo. Nesse sonho, eu vi um processo de produção industrial de cookies, que são esses biscoitos daqui. Eu via como as pessoas compravam os cookies, como levavam para casa, como eles assavam, como eles consumiam. E na hora que eu acordei, eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Eu anotei o sonho, levei para o meu professor da faculdade, que graças a Deus era crente, porque só crente para achar que Deus falou que tinha sonho mesmo. Ele falou, eu acho que Deus falou com você, vamos transformar isso num TCC. Eu achava que era a resposta do TCC. Conforme eu fui fazendo o TCC, eu tinha que fazer mock-up. Mock-up são testes de embalagem. E eu tinha uma receita de cookies que eu tinha trazido dos Estados Unidos que eu fazia só para eu comer. Eu falei, bom, vou fazer esses cookies aqui mesmo. E aí eu tive que fazer tantos cookies para fazer o teste de embalagem que sobrou, não dei conta de comer, levei para a faculdade. Minha amiga levou para casa, o pai dela comeu. No dia seguinte ela chegou para mim e falou, meu pai comeu e falou que isso é tão bom que ele pagaria por isso. Aí me deu um clique. Eu falei, quem sabe não seja só um TCC, mas seja a forma que eu vou conseguir juntar um dinheirinho, né? E aí eu comecei a vender para minha sala e para a sala do lado, fazendo na cozinha da minha mãe. Diferente de mim, minha irmã sempre teve um tino comercial absurdo, sempre foi super boa de venda. Ela tinha uns 3, 4 anos de idade, ela já saía vendendo coisa. A gente morava em Foz do Iguaçu quando era pequena. Meu pai entrava com sacola de mercado por uma porta, minha irmã saía pela outra porta e começava a vender tipo bolo que meu pai pagava R$1, ela vendia por 10 centavos no ponto de ônibus. As pessoas ainda compravam, tipo, era uma criança, gente. Certamente estava errado isso, mas ela só pela ideia de poder brincar de vender. E a minha irmã passou pela cozinha e falou, eu tô vendo que você está ganhando um dinheirinho com esses cookies. Toda. Se me der 10%, eu vendo para você. Eu pensei, bom, ela vai vender para a sala dela e para a sala do lado. Porém, diferente como eu falei, quando a gente tem um dom, as coisas são diferentes. Por a minha irmã ser chamada para isso, em uma semana ela estava vendendo para a sala dela, para a sala do lado, para o bloco inteiro de direito, para a coordenação do curso, para a diretoria. A ponto de eu falar, Andressa, você avisa para os teus clientes que não tem mais cookie. Eu não dou conta de fazer, acabou, não vou mais vender. Não estou vendo que você está passando por uma crise. Se você me der 50%, eu vendo e ainda faço. E aí, gente, naquela conversinha, começou uma sociedade que hoje
tem 70 funcionários. Às vezes a gente não presta atenção nos humildes comércios porque a gente é tão focado aonde a gente quer chegar que a gente não presta atenção que a jornada é a parte mais importante. Porque é na jornada que a gente começa a ser moldado e transformado. E é sobre essa jornada que eu vou contar para vocês hoje. Pode passar, Cris, que agora tem um monte de doces para vocês ficarem com fome. E, aliás, quer fazer o merchan, irmão? Eu posso tentar me arriscar a fazer a venda? Me arrisca a fazer a venda? Gente, se não der boa, depois eu passo o microfone para ela, tá? Esse aqui é o famoso browninho. Alguém já comeu o nosso browninho? É super delícia. Alguém tá com vontade de comer o browninho? Todo mundo muito bem. Sabe por quê? Porque essa é a primeira vez de todas as palestras, ministrações que a gente faz, que a gente trouxe browninho para vender. Por causa de uma pessoa específica, Paty, tá aqui, por tua causa. A gente trouxe por tua causa. Por causa da sua filha. Nós trouxemos 100 brownies. Com preço promocional ainda, gente. Então vai estar para vender no final da ministração, caso alguém queira experimentar. Vamos descrever o que é o meu. Um browninho é uma camada de Nutella, um brownie de chocolate belga, cheio de Nutella dentro, com uma calda artesanal de leitinho por cima, brigadeiro belga e brigadeiro de leitinho por cima. É delícia, gente. Você coloca aquilo 15 segundos no micro-ondas, é maravilhoso. Mas, voltando sobre a jornada, pode passar só um pouquinho mais sobre os nossos dois. Vamos deixar aqui. O que nós fazemos na Goods? Como eu falei, a Goods é uma confeitaria lúdica. E tudo que a gente faz é tentando trazer a ideia de doces que vocês têm muito desejo de comer, mas não existem. Foi assim que a gente começou a fazer os nossos doces. Pensando, nossa, como será que seria o gosto de um doce de um desenho? E a gente tentava fazer algo parecido, sabe? E a gente tem uma identidade cristã muito forte, nós temos valores dentro da empresa muito fortes. Até nos perguntaram um pouquinho, mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem passar esses valores? Como que vocês se chamam de uma empresa missionária? Nós falamos que nós estamos dentro do BAM. BAM é Business as Mission. Então é uma empresa como uma missão. Mas como que a gente faz isso? Porque a gente entende reino, assim como a Fábia falou. A gente não levanta uma placa de igreja e fala que tudo tem que ser voltado para algo pequenininho. A gente entende que nós somos chamados para ser reino. E no reino há espaço para que você viva a sua identidade, desde que você entenda que aquele que te criou tem um propósito para você e quer que você exerça exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. Às vezes a gente entra numa ideia errada, que a gente pensa que para agradar a Deus a gente tem que fazer algo, mas eu tenho que ser missionário então para agradar a Deus, eu tenho que ser pastor para eu agradar a Deus. Isso agrada a Deus, isso é uma bênção, mas não são as únicas coisas que agradam ao Senhor. Se você entender que a Bíblia fala que o reino de Deus não está aqui nem ali, mas está dentro de nós, se você entender que existe um pedacinho do reino que está dentro de você e que eu preciso que esse reino se manifeste para que eu possa me sentir mais perto do meu Deus, você vai entender, puxa vida, é só eu ser, mas para ser você precisa descobrir quem realmente você é. Por muito tempo me questionavam isso, mas você é só uma confeitaria, você só tem uma confeitaria. Como é que você acha que você está mudando o mundo? Sinceramente, honestamente, eu não sou nenhuma lunática que acha que eu sou uma grande política, ou eu sou, sei lá, uma grande advogada, ou alguém que realmente tem uma voz por aí. Eu entendo que eu sou apenas uma confeitaria, mas com a minha confeitaria, eu mudo sim a minha comunidade. Eu alegro a vida das pessoas. Eu toco corações em dias maus. Eu trago sorrisos em momentos que as pessoas estão deprimidas. Esse é o papel da minha confeitaria, é trazer um pouquinho da presença dele e dos valores dele. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Os doces são desculpas para que as pessoas possam sentir um pouco mais de quem ele é. Vamos comer esse browninho porque é uma delícia, vamos tomar esse milkshake de koala porque é lindo. Quando eles chegarem lá, eles vão ser atendidos com um sorriso, com valores do reino, vão ouvir músicas que edificam, vão experimentar de uma atmosfera que traz toda uma experiência diferente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas eu estou falando isso a respeito de contracultura. O que a gente traz com os nossos valores? Isso aqui é uma ovo-ovelha. Na Páscoa, as pessoas compram ovos de Páscoa. Mas a Páscoa é de quem?
Existem duas menções da Páscoa na Bíblia, a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Uma está totalmente ligada à outra e fala sobre Cristo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Na Páscoa antiga, na Páscoa dos judeus, as pessoas dividiam cordeiros com a sua família e com seus vizinhos para celebrar que eles tinham saído do Egito. Na Páscoa nova, nós celebramos a Cristo, aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É isso que a gente faz na Goods. A gente faz ovelhas. São ovelhinhas para que as pessoas possam compartilhar as ovelhas. E dessa forma, a gente acaba entrando em casas que isso daqui vira objeto de conversação. Começa a restaurar valores. Não são só datas comemorativas. Tem algo a mais, tem valores por trás. Vamos começar? E agora eu vou começar a contar para vocês sobre a jornada. Eu escrevi há um tempinho uma ministração chamada Caça Tesouro de Deus. Porque, para mim, é realmente isso que a gente vive com Deus. É como se tivessem várias pistas espalhadas e a nossa função era encontrar essas pistas e começar a ligar uma com a outra até conseguir chegar onde Ele quer que a gente chegue. E Ele vai dando dica, Ele vai falando com a gente. E a gente vai percebendo que cada vez que a gente obedece e aplica a nossa fé, a gente chega mais perto de viver os sonhos dele. Vocês sabem que nem sempre os teus sonhos são os mesmos sonhos de Deus? Mas uma coisa é certa, os sonhos dele são sempre melhores do que os nossos. A Bíblia fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a dele é boa, perfeita e agradável, o que será que é a nossa? Certamente não é boa, nem perfeita, nem agradável, porque isso ele já escolheu para dele. Mas a gente sempre fica aqui, na mediana, achando que quem está certo é a gente. Dá uma chance para ele falar para você quais são os sonhos dele e como chegar lá, que eu tenho certeza que vocês vão embarcar nessa aventura da forma que a gente está embarcando e tem sido especial demais. Eu vou começar a contar sobre a primeira loja, porque todas as nossas lojas têm uma história. E é isso que é andar em fé. Às vezes nos perguntam, puxa, mas quanto tempo vocês oram? Quanto tempo vocês jejuam? Quanto vocês leem a Bíblia? Quanto vocês vão à igreja? Gente, andar com Deus é mais do que isso. Obviamente que isso é algo que a gente traz, mas é além, é uma vida, é reino, é viver isso. É você entender que se você tem uma farmácia, a sua farmácia pode sim brilhar valores que estão faltando no mundo. Sabe, se você tem um colégio, por que o teu colégio não pode trazer algo diferente? Os valores que você olha para o mundo e vê que estão faltando. A gente fala tanto sobre ser a mudança que a gente quer ver no mundo, mas muitas vezes a gente só fica falando, não age. Eu estou falando para um grupo de empresários. Vocês têm ideia das portas que podem sair desse lugar? Quantas portas podem abrir e podem ter valores diferentes? Podem mudar realmente uma sociedade e vocês trazerem valores e vocês entenderem identidade. Sabe por que a gente foi convidado para falar aqui? Não é porque a gente é um case de sucesso. A gente foi convidado para falar aqui porque a gente entendeu a nossa identidade. Nós temos uma chave na mão. Nós descobrimos o nosso lugar. E o que a gente veio trazer para vocês é isso hoje. Existe na nossa sociedade, a gente é da época das redes sociais, a gente vive um nível de comparação que a gente já não aguenta mais. O tempo todo tem que postar algo para que as pessoas curtam. E se não tem curtidas o suficiente, as pessoas apagam porque não se sentiram aprovadas. Por mais que você tire foto de um momento super especial seu, vai vir uma blogueira que está lá em Nova York, o momento dela é melhor do que o seu. Aí você alcançou algo de vendas maravilhoso, aí você vê que alguém acabou de comprar um carro maravilhoso e você nunca vai conseguir comprar aquele carro. E aí a tua vitória já não é tão boa quanto dos outros. Aí você pensa, nossa, eu acabei de conseguir comprar uma roupa que eu tanto queria. Aí você vê de repente as blogueiras vestindo as roupas mais lindas que você não vai ter condição de ter. Você não vai ter aquele corpo que você gostaria de ter para caber naquela roupa. E o que acontece com a gente? As coisas que têm valor pra gente começam a ser diminuídas, os outros começam a vencer. A gente perde a nossa identidade por comparação. Não façam isso. Vocês são valiosas e preciosas demais para se comparar.
Os desejos que tem aí dentro, muitas vezes colocados por Deus, começam a ser apagados, porque a gente começa a tentar se encaixar em algo que nunca foi para ser nosso. Não almejem aquilo que não é de vocês. Existe uma porção que é exatamente do seu tamanho e precisa de você para que isso aconteça. Vocês têm dons e vocês têm talentos que são ferramentas exatas para fazer acontecer o seu propósito. Ninguém vai poder fazer isso. Deus criou a gente para fazer algo específico. A Bíblia fala em Jeremias 1 que Jeremias, quando estava na barriga da mãe dele, Deus fala a respeito de Jeremias. Ele fala assim que eu te enviei profeta às nações. Em Salmo 139:16 fala ao teu respeito. Todos os teus dias foram escritos no meu livro antes mesmo de você existir, quando eu te via no ventre da sua mãe. Da mesma forma que ele falou com Jeremias, ele falou ao teu respeito. Para Jeremias, ele trouxe um desígnio, um chamado e um dom. Por que para você é diferente, sendo que ele já falou que ele escreveu todos os teus dias? Deus tem um propósito, um chamado, um dom, um desígnio para você. É um pacote completo, ele não te desamparou, mas você precisa descobrir como chegar lá. E sobre isso, eu vou contar sobre as nossas lojas. Essa é a nossa primeira loja. Eu e a Andressa, a gente ficou 6 anos trabalhando na cozinha da minha mãe. Quem ainda trabalha informalmente e está desesperado para abrir a sua portinha? Tem alguém aqui? Aleluia, irmã, sinto sua dor. Fiquei 6 anos nessa situação. E eu olhava, era gente abrindo confeitaria de tudo quanto era lado, e eu não tinha dinheiro. E toda vez eu pensava, mas o Senhor me falou que eu ia estar vendendo no mercado, como é que eu estou vendendo aqui dentro de casa? Como é que eu vou chegar para vender aqueles produtos congelados que o Senhor me falou? E ele nunca deixava. Toda vez eu orava e ele falava, não está na hora, não está na hora. E um dia eu estava trabalhando de madrugada, fazendo os cookies, minha irmã já estava dormindo, e estava lá, tinha colocado louvor, estava fazendo as minhas coisinhas, de repente a presença de Deus veio tão forte na cozinha que eu cheguei a cair no chão. E ele falou comigo, está na hora de abrir a loja. Alguém tem dúvida de como Deus fala com a gente? Tem? Não? Então todo mundo já ouve a voz de Deus aqui, maravilha. Senão eu ia contar para você. Gente, Deus tem uma multiforme sabedoria para falar com a gente. Existem pessoas que vão ouvir a voz de Deus audivelmente. Não é o meu caso. Existem pessoas que vão ter sonhos, assim como José teve sonho, assim como Ana teve sonho, assim como eu tive sonho. Existem pessoas que vão ter impressões no espírito, que é como se você visse algo, mas as coisas não estão ali, não está acontecendo. Ou que você sentisse algo que faz sentido para você, de repente, é como se tivesse uma convicção, algo mais forte do que a sua própria consciência. Às vezes você vai estar lendo a Bíblia e versículos vão saltar, vão chamar a sua atenção de forma que você nunca tinha lido antes. Às vezes você vai estar ouvindo um louvor e de repente aquelas palavras vão te fazer engasgar de tanto chorar, porque elas começam a criar vida. Às vezes uma pessoa vai vir falar com você e falar, querida, senti de Deus te dizer isso, tem uma palavra de Deus para você. E às vezes você simplesmente vai sentir a presença dele e isso vai te fazer cair no chão, de tão forte que é. Deus fala, essa é a verdade. Existe um versículo que fala a respeito de Elias. Elias era um profeta que era assim com Deus. E ele estava querendo falar com Deus. E diz que, naquele estava clamando o Senhor, veio uma tempestade e Deus não estava na tempestade. Veio uma chuva forte, Deus não estava na chuva forte. Veio um vento forte, Deus não estava no vento forte. Aí veio um sussurro suave. E ali Deus falou com ele. Quantos sussurros suaves vocês têm feito desaparecer porque vocês não têm percebido que é Deus falando? A gente tem que ficar atento, porque nem sempre vai vir com fogos de artifícios, placas de neon com várias setas o que a gente tem que fazer. É importante a gente estar atento. E mulheres, não tem ninguém mais atento que a gente, né? A gente está aqui, a gente está dando conta de fazer 7 coisas ao mesmo tempo. Tenho certeza que estão pensando, será que as crianças comeram? Que roupa que eu vou vestir amanhã? Vai ter que tomar banho quando eu chegar? A gente dá conta de várias coisas, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Fiquem atentos à voz dele. Quando Deus falou comigo sobre abrir a loja, Deus falou para mim que ia ser na casa da minha mãe. Essa é a casa da minha mãe.
Eu saí correndo, subi a escada e ficava com a minha irmã. Desça, Deus falou comigo. Falou com você de novo? Deus falou. O que ele disse? Ele falou que é pra gente abrir a loja aqui na casa da mamãe. Eu falei, Lari, mas que dinheiro? A gente é pobre, a gente não tem dinheiro para fazer isso. E a minha irmã sempre foi muito mais responsável do que eu, porque eu sou tipo a que voa. Deus fala, vai, eu vou, não tô nem aí. A minha irmã, ela é que cuida de todas as coisas mais administrativas, a gente precisa desse equilíbrio. Ela falou, Lari, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Eu falei, tá, mas tem mais uma coisa, vai ser aqui na casa da mãe. E ele falou, daí ela falou que esquece, vamos deixar isso quieto. Falei para minha mãe também não apoiou a ideia, mas Deus não é um Deus de confusão, certo? E a gente não tem que ficar convencendo as pessoas de acreditarem na gente. O que a gente tem que fazer? Tem que orar. Eu falei, Deus, se o Senhor falou, não sou eu que vou ficar obrigando as pessoas a acreditarem em mim. Então o Senhor fale com elas. E um dia, eu estou chegando em casa, subindo a escada, eu ouço a minha mãe chorando. Aí minha mãe me chamou, Larissa, vem aqui. Eu fui no quarto dela, ela estava chorando muito. E ela falou, Deus acabou de falar comigo, a Goods vai ser aqui em casa. Nisso, eu e a minha mãe, a gente começou a chorar, a gente se abraçou e a gente falou, nossa, a gente vai contar pra Andressa. Andressa, vem aqui. E a Andressa chegou e a gente falou, Deus acabou de falar com a mãe, a Goods vai ser aqui em casa. Ela falou, agora são 2 doidas que eu vou ter que lidar, gente. A gente não tem dinheiro pra fazer aqui na nossa casa, como é que a gente vai fazer? E é muito legal, como eu falei pra vocês, como Deus tem a multiforme sabedoria, como a Andressa é muito mais racional. Ele usou de várias formas racionais para conseguir falar com ela. Porque Ele não nos obriga. Jesus, Ele é cavaleiro. A Bíblia fala que eis que estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Ele não vem, chuta a porta e fala, escuta, eu vou rir por você, agora você vai me obedecer. Não, é assim que funciona. E da mesma forma, Ele não vai jogar para você. Você é obrigada a fazer cupcake pro resto da tua vida, porque eu te criei para isso. Ele vai gerar um querer e aí um efetuar. A primeira Goods saiu e foi assim, muito além do que a gente poderia pensar ou imaginar. Eu e a Dessa, a gente não tinha inteligência financeira nenhuma. Tudo que a gente vendia, antes a gente brincava, que a gente brinca que a gente investia. Nossa, que esperto, amor, a gente investia. Tudo que saía, a gente comprava roupa, a gente vestia o negócio, tudo, e a gente não guardava. Aí a minha mãe virou o nosso banco e a gente começou a juntar dinheiro. E a gente conseguiu abrir a primeira loja por um milagre de Deus sem empréstimo. Então, o que eu estou falando, isso é tipo um dos maiores milagres que acabou de ouvir, porque é realmente algo difícil. Então, essa é a nossa primeira loja. Pode passar. E essa é a segunda. Vamos só para contar um pouquinho sobre o deck ali? Nós temos nós hoje, mas até a gente descobrir que ela era uma intercessora, ela era apenas a mãe de um amigo nosso. E ela foi nos visitar, quando a loja estava em obra, não existia esse deck, essa parte de madeira que vocês estão vendo aqui, ela não existia. Aliás, alguém já foi na Goods do AU, que é a sede? Legal, então vou falar com vocês sobre isso. A loja ela era bem pequenininha, tá? E o nosso projeto era bem pequeno, e essa mãe do nosso amigo foi nos visitar. E no que a gente estava contando para ela, o que a gente planejava fazer, como ia ser a obra, ela falou, ai meninas, me desculpem, mas por acaso ali tem uma escada? A gente falou, tem sim, ai que bom, porque eu acabei de ver 2 anjos descendo, eles estão com capacetes de construção. Nós não sabíamos que ela era profeta. 2 capacetes de construção e uns projetos. E Deus fala que aqui não vai ser mais a sala da mãe de vocês, aqui vai ser também um salão. Só que tudo que a gente tinha investido. Então a gente bloqueou aquela informação e falou, não tem dinheiro para fazer mais nada. Ela olhou para a gente e falou assim, para vocês saberem que é Deus que está falando, a porta vai ser naquele lugar, porque é o único lugar que dá para fazer a porta. A gente não acreditou muito, a gente saiu e continuou andando e foi na parte da frente da casa, que era de jardim. E ela olhou para a gente e falou assim, Deus me mostra aqui uma passarela de madeira. Não vai ter mais esse portão e aqui tudo de passarela de madeira. Nessa hora eu e minha irmã, a gente se olhou, meu Deus, tem um projeto do deck, ela não sabe que tem um deck aqui. E ela começou a profetizar sobre isso. E junto com ela tinha uma missionária que era inglesa. Ela não fala inglês e a missionária não falava português, só o filho que traduzia tudo. De repente a missionária começa a profetizar as mesmas coisas. A irmãzinha começa, aqui é um lugar de muitas águas. E aí a missionária,
I see a waterfall here. E parecia tipo uma coisa meio simultânea, mas uma não entendia o que o outro estava falando e eu entendendo tudo aquilo. Deu, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente entendeu que o que a gente sempre achava, que a Good seria especial para Deus, ela realmente era. Porque Deus estava começando a mexer na parte estrutural dela, não apenas no que ela vendia, mas no aspecto físico. Realmente aconteceu da gente fazer esse deck, porém o salão a gente não acreditava. Em 3 meses de abertura, a gente estava com um movimento tão grande que a fila ela ia para fora do deck, ela ficava na calçada, e a gente teve que abrir mais um salão. Quem já foi no salão da Goodies, do AU, vai reparar que ele é todo branquinho, mas ele tem uma lareira que é escura, que não tem nada a ver com a decoração. E sabem por que a gente fez isso? Porque aquela lareira, por mais que Deus já tinha falado pra gente não fazer nada, a gente foi lá e desobedeceu e a gente arrumou aquela lareira para uma sala da minha mãe. Então a gente deixou aquilo como um símbolo de desobediência, para a gente não ficar fazendo coisas que Deus não nos manda fazer. Então, quando vocês forem na nossa loja agora, vai fazer sentido para vocês, porque tem uma lareira escura no meio de um salão todo branquinho. E realmente a gente abriu o salão e a porta foi exatamente onde Deus falou que ia ser. Pode passar. Como estava dando bastante movimento, a gente começou a procurar uma segunda loja. Essa é a unidade do Bastel. Quando eu falo sobre Caça ao Tesouro de Deus, é sobre a gente entender que já estão espalhadas na cidade as tuas futuras lojas, caso Deus tenha isso para vocês. Só tem que descobrir onde que tá? Deus nos falou que era para a gente ampliar. E a gente entendeu o que seria acontecer. A gente começou a olhar para mais uma loja e a gente descobriu essa loja aqui. E ela era a cara da nossa primeira loja. Super igual. Aí nós fomos atrás para tentar alocar essa loja, mas já tinham 5 pessoas na frente. Nisso, a nossa tia Adriana, a gente chamava de tia, mas é intercessora, porque ela não conseguia. A tia Adriana, super nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente no Facebook, ela falando o seguinte: estava eu passando a roupa de meu marido e Deus me fala sobre a Goodies. Ele fala sobre uma cozinha que é para vocês construírem. E eu e a Andressa, a gente estava num embate, porque como estava crescendo muito a loja, a gente precisava expandir. E eu desenhei para minha irmã como que eu gostaria que fosse a cozinha, e a Andressa queria que fosse num outro lugar, num galpão maior. E a tia Adriana manda exatamente o desenho que era da cozinha que eu tinha desenhado, que era no Jardim da Goodies. Eu falei, meu Deus, é isso. Só que daí no final da mensagem ela fala, não é para abrir nenhuma loja. Invistam primeiro na igual a Goodies, para nós para igual. Aí nós fomos fazer a reforma da cozinha. Passaram-se alguns anos, essa loja entrou para novamente negociação. Quando a gente foi fazer a negociação com essa loja, a loja estava inteira pintada de branco e roxo, que é exatamente as cores da Goodies, toda reformada, prontinha para a gente entrar, com uma negociação muito melhor do que a primeira. E nós tínhamos agora uma cozinha para dar conta. A gente começa a entender que até naquilo que a gente acha que é fracasso, não é fracasso, é tempo de Deus. Eu aprendi com a minha irmã isso, algo que Deus falou para ela, que frustração é algo que não existe quando você entende que Deus é Deus. Porque a Bíblia fala que os planos de Deus não se frustram. Se você tem vivido amargurada ou frustrada, sabe que isso é uma mentira. Porque não era plano dele para você. Você estava vivendo uma vida que você desenhou e não aquilo que ele queria para você. Então, se eu pudesse dar hoje uma dica para vocês, apresente essas frustrações, essas amarguras, coisas que machucaram vocês, que vocês se sentiram fracassados porque não deu certo, coloque diante de Deus. Fale, Deus, poxa, eu queria tanto que tivesse aberto tal porta, mas a porta não se abriu. Se o Senhor não estava nisso, tira do meu coração, eu não quero ficar carregando essa mentira mais. Você não é frustrado. A gente conseguiu locar essa casa, já quase toda reformada, e foi um negócio muito melhor, e a gente estava pronto para abastecer a segunda loja. Se tivesse mantido a primeira cozinha só, a gente jamais conseguiria dar conta. Pode passar. A história dos quiosques. E eu acho legal eu contar para vocês a história das lojas, porque quando a gente pensa em empreender, muitas vezes a gente pensa só no sucesso ou nos valores que vão entrar, quando a gente vai ficar grande, mas na verdade todos os passos que você der será para construir a tua história. Essa loja, ela é a nossa terceira loja, a nossa primeira operação em shopping.
mundo olhava para essa loja e pensava, nossa, é um sucesso de marketing, essas meninas são visionárias. Amor, isso aqui foi criado no meio da crise de 2016 para 2017. No momento que a gente tinha crescido tanto, que a gente tinha preparado toda uma estrutura com 2 lojas, uma cozinha de 90 metros quadrados, e a crise veio com força. E não tinha mais cliente comprando coisas supérfluas. E a gente pensou, puxa, mas não foi Deus que nos prometeu que a gente seria grande, que a Woods venderia produtos no mercado? Como assim a gente vai quebrar? Aí a gente começou a orar de novo. E a tia Adriana, ela ficou 2 anos, acho que, sem orar por nós. E a gente, naquele sem receber nenhuma palavra dela, só tentando buscar em Deus, Deus falando com a gente algumas coisas, mas nada bem específico. De repente ela surge de novo e fala pra gente que existia uma mensagem sobre a nossa cabeça e a palavra era avancem. E ali a gente entendeu que era o momento de a gente abrir a nossa primeira operação em shopping. Nós abrimos essa loja e a história sobre ela, que é interessante saber, é sobre as portas. A Bíblia fala que a porta que Deus fecha, essa ninguém abre, mas a porta que Deus abre, essa ninguém fecha. Minha irmã ligou para o shopping e perguntou para eles se eles tinham algum ponto de quiosque. E eles foram bem assim, não tem ponto, é uma lista de 3 meses de espera. Aí a minha irmã conhecia uma pessoa que era influente dentro do shopping e falou, puxa, a gente estava pensando em entrar com a nossa operação no shopping. Ele, deixa que eu vou fazer uma ligação. Logo em seguida ligaram pra gente, chamaram a gente para ir para lá. Na hora que a minha irmã chegou no shopping para negociar, eles abriram a planta do shopping e falaram, escolham. Eles falaram pra gente escolher onde a gente queria estar. Existem portas que foram fechadas para vocês, na verdade a chave estava na mão de outras pessoas. É muito importante a gente entender que conexões são super de Deus. As pessoas são ouro e elas trazem coisas para nós. A gente se fortalece um no outro, a gente cresce um com o outro. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, individualmente os seus membros. Quando a gente descobre que juntos somos mais fortes, sabe, entender que, puxa, um vizinho teu, alguém que está trabalhando com similar ao teu, não é teu inimigo, ele não é a tua competição, mas é alguém que está vivendo o propósito dele. Você não vai mais ficar achando que você está em guerra o tempo todo. Você começa a se fortalecer com essas pessoas. E essa operação, ela foi assim, muito maravilhosa, tão maravilhosa que a gente achou, vamos abrir mais uma. E aí, é uma história bem interessante para vocês saberem. Quando a gente abriu a loja do PKB, que é aquela lá, Deus falou pra gente que nós teríamos 5 lojas até o final do ano. E a gente foi negociar com um shopping em Curitiba, que é dessa loja aí. E na hora que a gente abriu, fez um quiosque todo bonitinho, a gente resolveu mandar uma foto pra tia Adriana, falando pra ela, tia, olha que legal, que lindo que ficou o quiosque, pra ela celebrar com a gente. Na hora ela manda uma mensagem pra gente assim, meninas, não era isso. Deus me mostrava mesas e cadeiras. Isso tá errado. A gente, não, é uma loja. Deus, não, tá doido? Imagina, a gente não tem dinheiro para pagar uma luva, não tem condição de fazer algo assim. Alguém tem loja em shopping? Deus abençoe quem paga luva, né, gente? Porque não é uma coisa assim fácil de pagar. E aí, a gente abriu a tal da loja, a tal do quiosque, e começou faturando super bem, e vendendo super bem. De repente, foi 10 mil a menos, 10 mil a menos, todo mês. 10 mil a menos, era exatamente 10 mil a menos, 10 mil a menos, até a hora que chegou o ponto de falou, eu sei qual é o problema, vamos colocar a mesa, porque Deus disse que tinha mesa e cadeira, e tentou dar uma barganhada. Fomos lá, compramos mesa e cadeira e continuou. 10 mil a menos, 10 mil a menos. Chegou dezembro, o aluguel era dobrado, e a gente vai falar com o dono do shopping, falar, querida, a gente não tem condição de pagar isso aí, tá muito pesado pra gente, o que a gente pode fazer? O que ele responde pra nós? Vocês são quiosque? Vocês são loja? Olha o produto de vocês têm que ser uma loja. E a gente, pois é, mas não tem dinheiro de pagar uma loja. Ele, tá, vamos fazer um negócio aqui. Vocês vão ter mesa e cadeira? A mesma pergunta, mesmo negócio, né? Vamos. Então, 50% a menos aluguel, tipo desse jeito. Acabei de ter um insight que eu nunca tive na minha vida. O que Deus disse que teria lá? Mesas e cadeiras. Quem abre a porta pra gente? Mesas e cadeiras. Se chama o quê? Obediência. O que Deus tinha dito pra gente desde o início era mesas e cadeiras, certo? E quando o dono do shopping perguntou pra gente, a pergunta para nos dar um desconto grande, que a Larissa vai contar, foi qual? Vai ter mesas e cadeiras?
Então isso, agora que eu acabei de ter esse insight, nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu acredito que isso diz respeito à obediência. A gente entender realmente qual é o propósito, né? Não é só vender o produto, é poder receber pessoas e poder tratar a alma delas, que era isso que Deus dizia desde o início. Então, agora que eu percebi, essa pergunta. Meu Deus. Isso é muito legal, né, gente? Aí, gente, saímos daquela negociação com uma loja sem luva de presente e com um aluguel fora da realidade, porque teria mesas e cadeiras. Essa é a nossa loja do Paládio. E é uma loja que hoje ela fatura até 3 vezes mais do que o quiosque. Ah, mas deve ser por causa da localização. O quiosque era exatamente na frente dessa loja, tá? Então, assim, é questão de você entender o que Deus tem para você. Ele não tinha para mim aquele quiosque, mas a gente entendia que a gente tinha que ter 5 lojas até aquele ano. Então, eu estou tentando descobrir. A Bíblia fala que nós fomos criados para, quem sabe, tateando, pudéssemos achá-lo. A gente está tateando, algumas coisas a gente já chega e faz o gol de cara, mas as outras a gente acaba meio que dando um deslize. E falando de deslize, próxima loja. Essa é a nossa loja do Pátio Batel. Deus falou que nós teríamos 5 lojas. E, para finalizar o ano, a gente foi atrás de um shopping para colocar a 5ª loja. Conseguimos conversar com o Pátio Batel. Aí o Pátio falou, tudo bem, eu deixo vocês entrarem, mas o único ponto que eu tenho é esse aqui. E era o pior ponto do shopping, mas a gente queria entrar no Pátio. A gente falou, tudo bem, a gente entra, mas vamos negociar para um outro ponto depois. Eles falaram, claro, vai fazer um negócio para vocês. Nunca deu. Mas a gente ficava nessa, achando que... E, gente, não dava certo, não passava ninguém naquele corredor, e era sofrido. E a gente fez umas 4 reuniões pedindo para eles relocarem a gente, para levarem a gente para o ponto lá de cima, onde é praça de alimentação, perto do cinema, mas nunca dava, tudo bem. De repente nos chamam às pressas para uma reunião de urgência no pátio. E a minha irmã chega lá, eles falam, pois é, a gente vai ter que relocar o quiosque de vocês, como se fosse algo terrível. Por quê? Porque a Magnolia Bakery está vindo e vai ficar exatamente perto do quiosque de vocês. Não pode ter cupcake perto. Magnolia Bakery é uma potência, uma cupcakeria gringa muito forte. A gente falou, tudo bem, né? Triste que vai ter na Magnolia aqui, a gente vai ter que sair, mas muito feliz que a gente vai para outro ponto. E qual é o ponto? O ponto é perto do cinema, na praça de alimentação. Este ponto. Eles falaram, maravilha, ficamos muito felizes. Vamos para a volta? E, de repente, uma funcionária nossa, passeando no Pátio Batel, tira uma foto pra gente, da onde era o nosso antigo ponto, escrito Magnolia Papelaria. Deus trouxe confusão no arraial deles. Não era Magnolia Bakery, era Magnolia Papelaria, que entrou e nos levou para o lugar onde a gente sempre quis estar. Então, assim, são coisas engraçadas que a gente vai entendendo de que Deus realmente faz do jeito dele. Não é pelo nosso braço. A gente tentou reunião. Ele conseguiu no tempo certo, do jeito dele. A Bíblia fala que, em Isaías, que eu sou o Senhor, no tempo certo farei com que aconteça depressa. Vocês vão ver muito disso ainda na vida de vocês. Coisas que às vezes, nossa, parece que está demorando tanto para acontecer e nada se move. E de repente você acerta algo no mundo espiritual e aquilo abre uma porta que se destrava e começa a acontecer muito rápido. Isso é a mão do Senhor a favor de vocês. Próxima loja. Agora a gente vai falar da única loja que a gente fechou. Por que a gente fechou essa loja? Essa loja era uma fofurinha, o shopping era maravilhoso, porém Deus nunca falou pra gente abrir essa loja. Deus nos disse que na virada do ano de 2017 para 2018, Ele nos disse que a gente atravessaria as fronteiras da cidade. E quando a gente ouviu isso, obviamente já pensei em São Paulo, pensei em Balneário Camboriú, pensei em vários outros lugares, mas aconteceu uma situação que fez com que a gente acreditasse que não era nada disso, que a gente tinha que ser mais local. E a gente foi para São José dos Pinhais, que era algo mais fácil. Deus não tinha falado que era lá. Deus tinha falado que era Balneário Camboriú. E eu já vou contar um pouquinho melhor essa história. Quando a gente abriu em São José, a gente teve o nosso pior faturamento, pior tudo, e eu entendo que não era porque
o shopping não era bom. Eu só entendo que não era o nosso momento e não era o nosso lugar lá, porque ele não tinha nos direcionado, mas nós fomos. Só que essa loja fez com que a gente aprendesse várias coisas. A gente tem milkshake hoje em quiosque graças à loja de São José. Ela nos ensinou a crescer a nossa operacionalidade, coisas que a gente não sabia fazer. Então, até os momentos de fracasso, pode ter certeza que vocês estão aprendendo algo. Pode passar que agora eu vou contar sobre... Ixi, errei a porta? Ah, não, vamos falar dessa primeiro. Depois eu falo de Balneário. Ai, que eu fiz em ordem cronológica. Tá, vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre o Salão Novo do AU. Alguém foi no Salão Novo do AU? Gente, esse salão foi algo muito especial, porque até então todas as nossas lojas eram decoradas só branquinhas, só bem leves. E Deus começou a falar comigo a respeito de um novo salão que Ele queria fazer na Goods. E eu saí para conversar com ele, levei um papel e uma caneta. Maurício, tem sempre um caderninho dentro da bolsa para escrever ideias, insights, até coisas que Deus fala com vocês. E vão guardando isso. São riquezas que vocês têm aqui dentro e aqui dentro. Tá? Depois, às vezes, a gente acaba até deixando passar porque não acha que é tão bom. Mas na hora certa, vocês vão ver essas coisas se encaixando na tua vida. E eu levei um papel e uma caneta porque eu sabia que Ele queria falar comigo. Conforme eu fui orando, Deus me mostrou o salão. Eu via as paredes, eu via as cores que foram usadas nas paredes, os materiais, eu via uma parede de tijolinho, eu via umas paredes verdes, eu via o teto cheio de luzinha, eu via uma árvore lá dentro, eu via o piano. Pode ir passando. E eu vi uma mesa. E essa mesa era bem grande no que eu estava vendo. E eu peguei e desenhei a mesa e eu escrevi mesa tipo a Santa Ceia. E daí eu escrevi 12 lugares. E Deus falou para mim, não são 12 lugares porque eu quero me assentar à mesa. E daí eu pensei, bom, vamos colocar 14 então. Ele falou, para ficar simétrico. Ele falou, não, Larissa, serão 13 lugares. Você ainda não entendeu. Eu falei, por que, Deus? Ele falou, porque uma cadeira vai ser diferente da outra, para que você possa ministrar que uma pessoa foi feita diferente da outra, mas sempre haverá lugar na minha mesa. Eu fiz pessoas mais frágeis, eu fiz pessoas mais fortes, eu fiz pessoas mais robustas, eu fiz pessoas que estão manchadas, pessoas que estão quebradas, mas sempre haverá lugar para elas. Venha como está. E foi isso que a gente fez. E eu entendi, e eu chorei muito naquele momento, porque eu entendi que Deus queria ministrar as pessoas não apenas por aquilo que a gente estava trazendo de mensagem com os produtos ou com aquilo que a gente falava nas redes sociais, mas Ele queria ministrar as pessoas com o próprio ambiente. E eu apresentei o projeto para minha irmã, só que na época, como eu falei para vocês, estava passando por um tempo um pouco difícil, né, de expansão, não tinha recursos na época, e minha irmã falou, esquece, a gente está agora com um consultor, a gente precisa de coerência, o consultor já falou que não é para a gente crescer, não é para expandir, vamos guardar dinheiro no caixa. Eu falei, tá bom, beleza. Aí, um dia minha irmã cometeu um erro, que ela estava mexendo nas fotos do celular dela, e ela achou as fotos da primeira obra, da primeira loja. E na hora que ela me mostrou aquelas fotos, eu lembrei, puxa vida, Deus tinha falado que era para fazer, e a gente não tinha dinheiro. Percebo aqui o mesmo cenário. E eu fiquei cheia de fé, peguei o desenho, desci no escritório e fui falar com o consultor. André, olha só, Deus falou comigo que a gente ia fazer um salão assim, assim, assado. E de repente a Andressa me abre a porta. Eu não sabia que ela ia chegar lá. Você com esse desenho de novo? Eu não aguento mais ter com esse desenho. Não, irmão, você estava falando, não é para agora. E daí eu saí e fui para a cozinha trabalhar. Nisso, vinha minha irmã atrás de mim, chorando. Larissa, vem aqui de novo. Voltei pro escritório, estava todo mundo assim com o olho esbugalhado. E ela coloca um áudio para eu ouvir da tia Adriana, que estava orando pela minha irmã, falando assim, abram aquele salão. Haverá no meio daquele salão uma mesa. Assim como me assentei com os meus discípulos, assim me assentarei com eles. Deus me defenderou, amores. E aí, o que aconteceu? Todo mundo do escritório falou, gente, vamos lá, Lari, mostra pra nós, faz um tour. Daí eu fiquei falando, aqui vai ser a árvore, aqui vai ser a mesa, aqui vai ser não sei o quê. E de repente, eis que aqui é a mesa, ali a parede de tijolinho. Pode ir passando as fotos. Esse é o Salão do AU. Ele é espetacular demais. Ele é inspirado na terra dos sonhos, que para nós é o céu.
E vocês não têm ideia quanto a gente consegue ministrar as pessoas por causa desse salão. Hoje, essas aqui são fotos de quando a gente estava inaugurando, não estava nem aberto ao público ainda. Onde tem aquele neon, a parede inteira é cheia de post-its com pedidos de oração e de intercessão dos nossos clientes. Eu fui lá e eu fiquei tão tocada que eu não queria ir embora. Tipo, foi tão especial assim pra mim. E eu fui lá com uma amiga e com meu filho e eu fiquei assim tão tocada. E foi tão maravilhoso a experiência que nós tivemos em estar lá, que a gente se atentou a cada detalhe, inclusive na ceia do Wi-Fi, que é um versículo, e a gente ficou escutando o louvor e a gente não queria ir embora. E foi muito marcante, assim. Né? Eu sou fã de vocês, né? E conheço todas as lojas, congregamos juntas na Alcance por muito tempo. E eu sempre vou, e é sempre uma experiência nova, mas é algo em Deus mesmo. Super etico, meninas. Obrigada por isso, viu? Você não imagina quanto é importante, porque é por isso que a gente faz o que faz. É para tocar vidas. Isso é algo muito importante, vocês saberem que tudo aquilo que Deus coloca na tua mão não é só para trazer recurso para você e para sua família, é para tocar outras vidas, é para deixar legado. Ninguém aqui é eterno nessa terra, um dia a gente vai embora. Mas qual que é a semente que a gente tem deixado aqui? Qual é a mensagem que a tua vida vai deixar? Isso é muito importante para a gente pensar. Pode passar. E agora a gente vai falar sobre Balneário Camboriú. Balneário é a tal da loja que Deus falou que a gente conquistaria cruzando a fronteira. Em 2008, amores, quando eu nem tinha aberto a minha loja, eu entrei nessa confeitaria chamada Mary, quando ela era linda e toda pomposa. E Deus tocou meu coração como se algo ali dentro fosse meu. Mas eu não entendi. Eu falei, bom, talvez faça sentido, porque é de confeitaria, acho que eu estou pirando aqui. Mas acabei comentando com o meu marido é surfista, e ele está sempre em Balneário Camboriú. E ele foi para Balneário em 2014 e viu a tal da casa, sem eu ter falado qual era. Ele passou na frente, ele falou, Lari, passei na frente de uma casa que eu senti que era alguma coisa, era para você. E em 2017, ele vai e passa na frente da mesma casa e dessa vez tira uma foto. Essa foi a foto que ele tirou. E essa foi a arte que eu fiz com essa foto. Isso aqui é em 2017, tá? Mandei no grupo do WhatsApp da família, fiz uma artezinha no próprio WhatsApp. Sou designer, maravilhoso, né? Meus professores devem ter orgulho de mim. Mandei pra ele. Eu falei, gente, achei a nossa nova loja, a tal das fronteiras, né? E daí a Andressa falou, tá, mas quanto é? Daí meu cunhado quis saber quanto era, e quando eu falei o aluguel, era 14 mil, todo mundo falou, você é doida? Quantos cupcakes você tem que vender por mês só para pagar o aluguel desse negócio? Eu falei, é verdade, meu marido ficava fazendo cálculos de tanto quanto que daria e tal. Enfim, não deu em nada essa história. Janeiro de 2018, um casal amigo nosso liga pra gente e fala, vocês estão na Goods? Eu tô aqui na frente, eu preciso falar com vocês. Esse nosso amigo estava nadando, fazendo natação, disse que Deus falou com ele dentro da piscina. Vai lá, fala para as meninas da Goods para elas abrirem uma loja em Balneário e se oferece para tocar. Na hora que ele falou isso, eu peguei meu celular e falei, pois bem, já tenho a loja. E mostrei a minha arte maravilhosa, achando que eu estava convencendo alguém, né? Daí eu falei, eu não sei se está para alocar ainda. Vamos ver, porque quando era mês 9, vamos ver se ainda tem. Ligamos para o lugar e estava para alocar. Aconteceu o primeiro milagre, que minha irmã falou, eu acho muito caro esse seu aluguel. E o cara falou, eu também acho. Assim, olha, se for, a gente não disse onde a gente era, tá? Ele falou assim, e o mais legal, que a gente tem um fotógrafo que não é cristão, que estava durante fazendo as fotos, e ele viu tudo isso acontecendo. Então vai virando testemunho, sabe? E aí o cara falou, olha, se fosse assim uma confeitaria, uma rede de confeitaria, já consolidada, com mais 5 lojas no mercado, a gente já baixaria para 10 mil. Desse jeito, ele não disse quem era.
A gente, então tá, então a gente pode ver a loja? Pode. Final de semana, fomos pra tal da loja. Alguém já foi na Mary, de Balneário Camboriú? Ela era linda, maravilhosa. Filha, na hora que a gente chegou lá, na hora que a gente chegou lá, eu tinha vendido a loja pro pessoal ali de tanto que eu tinha falado bem. Na hora que a gente chegou lá, a loja inteira mijada, toda cheia de xixi, um morador de rua dentro, morando na casa, cheia de droga dentro da casa, latinha de tudo quanto era coisa. O teto e o telhado estavam assim, caídos, as paredes tudo esgruvinhadas, sujo que é um terror. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Mas Deus começou a me encher de fé. E eu olhava para as paredes e eu pensava, nossa, aqui a gente vai brincar de tal cor, aqui a gente vai fazer de tal coisa. Enquanto isso, o pessoal, R$300, R$250, e tudo era tipo, ticando, eles chegaram a R$500 mil de custo, só para arrumar um negócio. Tínhamos esse dinheiro? Não tínhamos. Mas a gente era cheia de fé. Ligamos para a tia Adriana, que no caso mora em Balneário Camboriú. Tia, vem para cá orar com a gente. A gente subiu, foi para o segundo andar da loja, demos as mãos e a gente começou a orar. De repente a tia Adriana fala sobre os mesmos anjos que estavam no AU. Ela falou, eu vejo os mesmos anjos que eu vi na primeira obra, eles estão aqui, eles estão trabalhando. Eu vejo as paredes de tal cor, eu vejo as mesas assim, eu vejo o atendimento assado. E começou a falar sobre o segundo andar. Nessa hora eu me enchi de fé, eu falei, gente, olha só, Josué e Caleb. Tipo, eu achando que eu era muito uma dessas, né? A espia com fé. Mas saímos de lá e não deu certo, porque a gente não tinha R$500 mil para poder fazer aquela reforma. E eu não entendi. E foi de janeiro até novembro, uma crise que eu tive a respeito de fé. Porque eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, mas até aqui, tudo que o Senhor me falava que ia acontecer, acontecia. O Senhor me falou de Balneário e não deu certo. Será que eu sou esquizofrênica? Será que eu estou inventando um negócio na minha cabeça? Eu construí um negócio, coloquei um monte de família aqui dentro e na verdade isso é uma doida que fez isso? E comecei a entrar nessa crise. No meio do ano, descobrimos que a casa tinha sido locada. E aí foi tipo mais um... no meu coração, tudo bem, Deus, eu acho que estava errada mesmo, vamos já começar a analisar alguns remédios, precisamos começar a tomar, tudo bem. Em outubro, tia Adriana tirou uma foto pra gente da loja. Ai, meninas, eu fui na loja e a loja, ela é linda, é uma loja de decoração, é isso, aquilo, começou a falar. Eu, tá, já fui, né, sendo tratada, eu, puxa, que legal, que bacana. De repente, ela me tira a foto do chão da loja. Quem sabe qual é o nosso versículo base? Nosso versículo base é Let all that you do be done with love. Que quer dizer, tudo o que fizeres, façais com amor. Ela me tira a foto do chão da entrada da loja com o escrito tudo o que fizeres, façais com amor. Gente, eu urrava, eu acho que eu endemoniei aquele dia. Eu falei, gente, eu sou Saul, eu achei que eu era Davi, amiguinha de Jesus, mas eu não sou. Deus falou pra eu ir, porque eu não tinha R$500 mil, eu não fui. Só que eu não tinha R$500 mil, mas foi uma coisa muito simples de não se ter. E eu berrava de raiva. Daí, eu acabei berrando no grupo do Instagram, tá? Porque, assim, é um momento de, né? Larissa, não acredito. Ela disse pra mim, Larissa, que feia você fazendo isso. Aí, me caí, assim, caí em mim. Falei, gente, que feia mesmo. Pera, não, perdão. Perdão, vou morar pela menina. Daí, ó, Deus abençoe essa loja, amém, perdão por isso tudo. Foi. Meio de novembro, de repente, eu recebo uma mensagem 047. A mensagem dizia o seguinte, é uma mensagem de áudio, dizendo o seguinte. Olá, Larissa, você não me conhece, o meu nome é Kathleen. Eu tenho aqui em Balneário uma casa que é uma confeitaria. O nome dela era Mary. Eu não sei se você conhece, mas eu loquei o andar de baixo e Deus me mandou reformar a casa inteira. Só que falou que não era para fazer nada no segundo andar, porque não era meu. Eu reformei o telhado, eu arrumei a claraboia, eu pintei todas as paredes. E se você quiser saber mais, eu vou mandar mais 2 áudios explicando onde fica a casa e qual foi a condição que eu encontrei. Esse é o Deus que escreveu a minha história e escreveu a tua história. Nos próximos áudios, ela me descreve onde fica a casa e me fala sobre o morador de rua que estava lá dentro.
Eu acho que eu nunca tinha sentido tão forte a glória de Deus como eu senti naquele dia. Porque eu vi que eu não estou no controle. Nós somos empresários, a gente tenta controlar tudo o tempo todo, porque a gente tenta evitar erro. E isso faz com que a gente acabe achando que a gente está no controle, a gente não está. E aí a gente começa a descansar. Eu consegui descansar naquele momento. Falei, Deus, agora eu entendi. Não sou eu que faço as coisas, é o Senhor que está escrevendo a minha história. Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre você. Pode passar. Essa é a minha loja, ocupando o segundo andar da casa. Eu não gastei nem 1/5 do valor que a gente achava que ia ter que gastar, porque estava toda pronta para nós. A gente só entrou com a decoração. E o aluguel? Ah, e o aluguel. A gente paga hoje metade do valor que o cara falou que já ia baixar. Deus faz completo. Hoje eu tenho uma sócia ali embaixo, que é sócia da casa, ela não é da Goods, mas ela é sócia da casa. A gente divide como se fosse um casamento essa casa, a gente cuida dela juntas. Ela vende decorações, eu vendo doces lá em cima. E o que a gente faz complementa 100% o negócio uma da outra. A gente novamente entendendo que Deus não faz rupturas, Ele fortalece pessoas. Pode passar. Essa é a nossa nova baby. Eu estava sem a foto nova para mostrar, mas eu vi que as meninas do Lidera já até postaram a foto do carrossel novo. Porque eu coloquei justamente essa foto. Porque nessa foto aparecem os nossos novos 2 sócios, que é o Dudu e a Elô. Quem são eles? Eles são o casal que apareceram lá na nossa casa, dizendo em 2018, em janeiro de 2018, Deus falou para me oferecer, para estar junto com vocês, para abrir uma loja de balneário. Deus falou para ele. Quando aconteceu a loja de balneário, eles já não estavam juntos. Porque ficou fácil para a gente abrir agora em janeiro de 2019, eles já estavam com outro projeto, eles estavam indo para os Estados Unidos abrir algo novo. Em fevereiro, a minha sous-chefe resolveu se mudar para Portugal e abriu a vaga de chefe da cozinha da Goods. E o Dudu, ele é o melhor chefe que eu já vi na minha vida. E aí eu falei, Andressa, vamos orar a respeito da saída da Evelyn. Na hora que a gente orou, Deus me colocou o Dudu no coração de novo. Na hora que a gente ligou, a Andressa mandou uma mensagem para ela, que é a esposa dele, falou, como é que estão os planos de ir para os Estados Unidos? Ela falou, não estão mais, Deus me falou que eu estou na Terra Prometida. A gente chegou lá e foi conversar com ela. Na hora que a gente conversou com ela, a gente fez a proposta. E o que é interessante vocês saberem é que o Dudu e a Elô sempre deram aulas com a gente nos momentos de crise. Em 2016, a gente começou a dar aula para conseguir levantar recursos para Goods. E a gente se dava tão bem que um dia a gente falou, nossa, vamos abrir uma segunda marca? Vamos abrir algo nós todos juntos? Isso em 2016. E na hora que a gente sentou no deck para orar, Deus me deu um nome bem claro, escrito Carrossel. E eu falei para ele, gente, então é isso. Tem uma ideia aqui, uma marca chamada Carrossel. Vamos fazer uma loja chamada Carrossel. Vai ser toda a matemática Carrossel, a gente vai fazer doces franceses com doces americanos. E a gente começou a conversar sobre isso, a ideia morreu em 2016. No momento que a gente foi conversar com o Dudu e com a Elô, a gente estava fazendo a loja do Jockey. Sabe qual que é o tema da loja do Jockey? Carrossel. Às vezes a gente não entende o que ele está falando. Ele falou comigo em 2016 a respeito disso acontecer no tempo do carrossel. E eu achei que era uma nova marca que ia surgir. É lindo a gente perceber que Deus vai dando dica. Só que se a gente não está 100% atento, a gente começa a pôr esforços em outros lugares. A loja, ela não está em Itapubi, ela está a coisa mais linda, a nossa loja mais linda até hoje. Se você está curioso, por favor, entre nas nossas redes sociais. Só tem foto dela lá agora, que agora é a filha nova, então tem foto dela adoidada. Pode passar. Coloquei uma foto de um stories que me perguntaram qual seria o nosso próximo sonho. E o nosso próximo sonho é o sonho do jardim. Deus tem falado muito com a gente sobre abrir um novo espaço, onde as pessoas sejam ainda mais ministradas. Onde a gente vai poder fazer encontros para ministrar pessoas, para poder contar storytelling, testemunhos que fortaleçam, assim como o que a gente está fazendo hoje, que a gente tem essa plataforma sempre dentro da nossa confeitaria. E a gente está fazendo isso agora. Vai ser um espaço muito lindo que a gente está montando, coberto no jardim, e vai ser muito especial. Se um dia vocês quiserem nos visitar, a gente vai estar com o espaço pronto agora em julho. E junto com o espaço novo, eu acho que agora é bom você parar de filmar, que eu vou fazer um spoiler do cardápio novo. Então, vocês vão ver um spoiler do cardápio novo, amigos da Goods. Spoiler do cardápio novo.
Gente, nosso cardápio novo, toda vez a gente trabalha com dois cardápios por ano e todos eles trabalham com temáticas de cultura. Então a gente traz a cultura do reino de alguma forma que fique subliminar, mas que seja compreensiva. A primeira delas que a gente trabalhou dessa forma foi a respeito do American Dream, que é sobre a gente acreditar em sonhos e viver propósitos. O segundo com propósito foi Terra dos Sonhos, que é o cardápio que a gente está usando agora, e a gente fez o salão para que as pessoas pudessem ter essa experiência do que é você entrar na Terra dos Sonhos. O vídeo é bem legal, a gente tem um vídeo da campanha. E esse terceiro é a respeito do Royal Wedding, um casamento real. Jesus ministrou muito sobre isso, nos falou sobre como é o casamento real, porque às vezes a gente pensa, esse casamento real, eu estou pensando na Diana, no Charles, estou pensando na Kate, no William, na Meghan e no Harry, e na verdade Deus está falando a respeito do nosso casamento com Ele, sobre a gente se enxergar como noiva. E é muito interessante você perceber que a Bíblia fala que a gente ganha vestes novas, e são vestes brancas quando a gente entende a nossa identidade. E a noiva se veste dessa forma para mostrar pureza. Só que isso é uma história para todos nós. Nós somos a noiva de Cristo. Sabe? Nós somos transformados e as nossas vestes começam a ser lavadas até elas ficarem brancas. A gente receber novas vestes. E esse cardápio ele vai trazer doces muito elegantes, mas acima de tudo isso, vai trazer uma mensagem a respeito de identidade, de você entender que a sua jornada tem te transformado, não para te sujar, mas para te transformar em quem você realmente é. Acabaram os meus slides. Então, queria agradecer muito a todos vocês que vieram. E gente, a Larissa que está perguntando se pode orar. Eu acho que a oração, ela transpõe religião. Nós aqui em nenhum momento falamos de placa de igreja, a gente está falando de Deus soberano, limitações, que a gente precisa aprender a ouvir, né? Então, ela pediu se pode orar. Eu acho que todos nós precisamos de uma oração. Nós estamos vivendo um momento no país que transpõe as coisas, né? A gente está precisando realmente de orar por tudo, né? Então, assim, colocar Deus em primeiro lugar. E o pessoal lá de trás. Para a Dessa vir também. Espera um pouquinho que vai continuar. A gente está sendo filmado, gente, é importante, que legal para o canal, né? Então a gente vai fazer essa oração sim, a gente sempre faz oração no final, mas se Deus tocou no teu coração de ser agora, vai ser agora. recebi um ok aqui, então maravilha. Amores, eu falei bastante sobre identidade e eu acredito que foi para isso que a gente veio hoje. Não foi para contar uma história de uma confeitaria legalzinha. Foi para contar a tua história. Que a tua história já foi escrita, mas você precisa descobrir o que está sendo escrito a teu respeito. Quem é você? Sabe, Jesus diante de Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta para ele, tu és rei? E Jesus responde, para essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Jesus sabia muito bem quem era e o que ele tinha vindo fazer. Existe uma identidade muito forte dentro de você e você precisa saber quem é. E existe uma razão para você estar aqui na Terra. Por que você veio? Essas respostas estão por aí. Mas, principalmente, elas estão dentro de vocês, porque Deus já colocou tudo aí. Pergunta para Deus, fala, Deus, olhando para dentro de mim, o que o Senhor entregou para mim? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? O que o Senhor colocou na minha mão? Porque Ele não vai te desamparar, Ele vai andar a caminhada inteira com você. Porque nunca foi só sobre você, é a tua história com Ele. E se hoje você quiser que eu ore com você a respeito de identidade, de propósito, eu peço que você fique de pé. Feche as luzes, querido. Pai, em nome de Jesus, como eu falei hoje, a gente não está aqui apenas para ouvir a história de alguém. Deus é muito mais do que isso. Cada um aqui foi criado e gerado no teu coração antes de ser entregue nessa terra. Deus, o Senhor nos emprestou para cá, mas nós fomos gerados em Ti. E um dia nós voltaremos para o Senhor. Eu sei que o Senhor está esperando a gente de braços abertos, esperando para esse momento de encontro,
Mas eu sei que o Senhor quer que a gente chegue perto para Ti, cheio de história para contar, podendo mostrar para o Senhor o que a gente fez aqui, que valeu a pena. Deus, esse sentimento de ter valido a pena é algo tão forte no nosso coração. A gente não quer viver uma vida em vão. A gente não quer simplesmente passar por essa terra. Deus, eu oro por essas sementes. Eu oro por esses valores, por esses sonhos, Deus, por sonhos que foram apagados. Eu oro hoje por alinhamento, assim como a Andressa falou. Deus, começa a gerar identidade, porque quem elas são já está dentro delas. Fala forte, Jesus. Mostra para elas, faz com que elas se alegrem, vendo que, nossa, elas são tão boas em fazer algo. Elas se destacam em outra coisa. Que elas se alegrem nas pequenas coisas, coisas que as pessoas não dão valor. Porque eu sei que para o Senhor tem valor. E eu sei que quando elas entenderem que apenas um biscoito na mão delas vai poder fazer algo muito maior e vai criar uma reação em cadeia e vai tocar vidas e vai ministrar pessoas. Senhor, se elas entenderem que se elas trabalharem com algo, que elas são boas, que elas têm excelência, elas conseguem transformar não apenas a história delas, a história da família delas, mas a história de toda uma comunidade, de uma sociedade. Deus, eu oro por mulheres fortes se levantando, ocupando os seus lugares. Eu oro para que as mentiras caiam por terra agora. Todas as palavras que disseram que elas não eram boas o suficientes. Todas as palavras que disseram que elas não iriam conseguir. Que as irmãs iriam, que as primas iriam, que os amigos iriam, mas elas não iriam conseguir, porque a história de vida delas era diferente. Eu quebro essas palavras agora, em nome de Jesus. Porque aquilo que o Senhor fala sobre elas é mais forte. Deus, aquilo que o Senhor tem dito sobre as nossas vidas gera vida. E eu ministro vida sobre esse lugar agora. Tudo aquilo que foi morto, tudo aquilo que está sepultado, porque elas não acreditavam mais. Eu oro agora, restaura. Senhor, nós aprendemos que o lugar mais rico dessa terra é o cemitério. Porque no cemitério são as canções que nunca foram compostas, os livros que nunca foram escritos, as empresas que nunca foram abertas, porque as pessoas simplesmente não acreditavam que era possível. Eu declaro agora vida sobre esses livros, sobre essas canções, sobre essas empresas, sobre essas ideias, sobre essas sociedades, sobre esses dons, sobre esses talentos, vida. Apresentem isso diante de Deus. Coloquem suas mãos diante dele. Eu sei que ele vai tocar vocês essa noite, porque ele é o maior interessado em que vocês sejam quem são, porque ele ama vocês. Ele ama quem ele criou. Todas essas máscaras, todas essas feridas, todas essas dores que a gente vem carregando e são pesadas, elas não fazem parte da identidade que ele fez pra gente. Por que a gente continua carregando? Nós não somos vítimas. Ele nos deu força, Ele nos deu fôlego de vida, nos deu decisões para que a gente possa continuar, para que a gente possa dar um passo à frente, para que a nossa vida seja diferente. Existe hoje esperança, existe hoje paz, existe hoje vontade daquilo que já não tinha mais. Deus, eu oro porque a Tua palavra fala que Teu é o querer e o efetuar. Alinha os corações, não para ficarem pensando em coisas que vão atrasar essas vidas, mas para que façam trazer para a terra aquilo que é feito no céu, para que o Teu reino venha, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, e algo que eu perguntei agora para a Flávia era sobre uma oração que mudou a minha vida e que, puxa, talvez para alguém aqui seja diferente, mas por que ela está falando tanto de Deus isso, de Jesus aquilo? É porque um dia eu descobri que eu não simplesmente brotei do chão. Não fui criada só pelos meus pais e eu nasci, mas foi o Deus que me amou. Ele sonhou comigo, Ele me trouxe para essa terra. E eu entendi que existia algo a mais. E eu descobri em Jesus as respostas para todos os questionamentos que eu fazia ao meu respeito. Conhecendo Ele, eu descobri que eu queria ser mais parecida com Ele do que comigo. E Ele começou a me mostrar a minha história. Ele me mudou e Ele trouxe vida dentro de mim. Ele soprou o Espírito Santo dentro de mim e eu comecei a ouvir a palavra dele. Comecei a entender o que aquela vida que eu não entendia antes falava. Se você hoje quer ter esse relacionamento com Jesus, isso não é uma troca de religião. Isso é simplesmente você entender o seu lugar no reino. É você entender
que Jesus morreu por você, para que você pudesse ter uma história escrita por Ele, e não por homens, e não por você. Se você quiser que a gente ore com você hoje, pedir para você levantar sua mão. Amém. Amores, repitam comigo, porque isso não são palavras mágicas, mas é uma oração que vai fazer toda a diferença na tua vida, porque você vai estar ligando algo no céu que sempre foi desejado no coração dele. Foi desejo dele que a gente pudesse voltar para ele. Repitam comigo. Senhor Jesus, eu apresento hoje a minha vida diante de Ti. Eu te agradeço porque eu descobri que eu sou amada, que a minha vida tem propósito, que o Senhor me criou em amor, com todo carinho. Obrigada, Deus, pela identidade que eu tenho em Ti. Que eu possa descobrir cada dia mais essa aventura que é viver ao seu lado. Eu entendo, Jesus, que o Senhor sempre teve saudade de mim. Talvez eu te conheça bem pouquinho. Mas o Senhor tem me acompanhado ao longo de todos os anos. Nos meus dias mais difíceis, o Senhor chorou por mim. O Senhor torceu por mim. E hoje eu entendo que esse abraço está disponível. Que existe conforto. Que existe esperança. Eu entendo que Jesus é verdadeiro. Ele veio em carne. Ele viveu nessa terra. Ele morreu numa cruz. Quando ele morreu na cruz, não era o fim. Porque ele ressuscitou. E através disso, eu tenho os meus pecados perdoados. E para isso, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz de errado até hoje. Eu me sinto aceita. Eu me sinto amada. Que essa é a verdade sobre mim. Em nome de Jesus. Amores, vocês não têm ideia como a vida de vocês vai mudar, tá? Meninas, enquanto a Larissa orava, eu fui tendo uma visão e não estava entendendo direito o quê. Não sei se você tem uma interpretação. Mas eu via uma escada e eu via uma vela embaixo dela. E aí, tipo, de repente eu via essa vela subindo. E ela era colocada em cima. Então ela não estava mais embaixo. E o poder dela iluminar era muito grande. E aí eu me lembrei do versículo que fala que a lâmpada deve ficar em cima, de fato, para que ela tenha iluminação. Então eu acredito que hoje está sendo derramado ativações de propósitos. É como se pessoas estivessem vivendo muito aquém do que Deus queria. Estivessem ali, satisfeita com algo. Mas que Deus queria realmente exaltar algumas pessoas, especificamente. Eu enxergo, glória a Deus, eu enxergo realmente isso sendo exaltado. Eu enxergo Deus realmente levantando pessoas aqui para iluminar, como vocês falaram, uma comunidade. Iluminar um mercado que não estava sendo explorado. E até ouso dizer, não sei se faz sentido alguém que trabalhe com vela especificamente, também de repente tem algum sentido nisso. Eu declaro muita visão do alto, estratégias, porque como a gente falou aqui, é linda a história. A gente contou alguns pontos de triunfo para poder inspirar vocês. Mas a gente teve dias muito difíceis, dias em que a gente pensou em desistir, e vou dizer, não foram 4 nem 10, talvez foram mais. Mas eu posso dizer para vocês que vale a pena continuar. O que vai ser o líder de vocês, mesmo trabalhando sozinhas, é o propósito. Ele é o nosso líder invisível. No dia que você estiver mal e a conta do banco não fechar, você vai lembrar o porquê você está levantando. Qual é a razão? E ela nunca pode ser só você. Pense
além, pense em tocar vidas, transformar vidas. A gente sempre fala da Goodies, não estou usando a plataforma aqui para falar do meu negócio. Isso é tão pequeno. Realmente é além, é inspirar vidas. E hoje a gente pode fazer isso aqui. A alegria de estar numa outra cidade, inspirando outras mulheres que eu tenho certeza que foram ativadas hoje. E vão dar muitos frutos e ativarão outras pessoas. Então saiam com essa semente no coração de vocês, deem fruto. Não interessa os problemas que aconteçam, da porta para fora. Lembrem-se o porquê vocês estão lutando. E uma outra coisa. Muitas vezes a gente é de um ensino que você, por exemplo, você é muito bom em português, mas você é péssimo em matemática. O que o ensino te faz? Ensine, aprenda matemática, afinal você tem que passar de ano. E o português? Leva nas coxas, porque afinal de contas você já é bom, você não precisa estudar tanto. Essa é uma metodologia errada, porque a gente fica focando sempre nos nossos problemas, e a gente não foca naquilo que a gente é bom. E o que a gente faz? Subjuga. Eu acho que tem a ver com essa ideia da vela colocada lá embaixo. Pegue os teus talentos, viva eles e seja melhor ainda mais no seu talento. Exercite, trabalhe. No início da coisa a gente dava os cupcakes praticamente. Vendia por um valor que não pagava nem o custo dele. Mas eu estava acreditando. Eu nem sabia fazer custo naquela época, para ser bem sincero. Eu estava acreditando ali no meu negócio. Até o momento que ele cresceu. E eu foquei em melhorar aquilo que a gente já era boa. Melhore o que você é bom. Não foque no que você é ruim. Melhore e seja o melhor. A excelência vai fazer a diferença na vida de vocês. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Eu só queria falar uma coisinha. Tô com tanto amor por vocês, eu queria abraçar cada uma, mas eu acho que vai ser difícil. Vocês têm como se abraçar, tipo uma amiga abraçar outra, eu queria abraçar muito vocês. Gente, amor, abraço, amor. Que lindo, gente, que legal. Quero contar para vocês que o nosso Lidera nunca foi assim, né? Quem já veio em outros Lideras sabe que não é esse o formato. Se hoje houve esse formato, é porque havia um propósito. Deus tem um propósito para você.